Opa, e aí, Bernardo, tudo bem? Fala, Show de bola, beleza, show de cara? bola. A Tudo gente bom? fez uma pausa excepcional, né? Porque, para quem não sabe, o Bernardo, chegou aí o Augustinho, né, Bernardo? Então, Exato. Veio aí, tá com muita pronto. saúde, agora já deu para voltar para Boa, boa, as boa. Bernardo, eu tô lives. só pegando aqui o link da live para mandar lá pro grupo, né? Para o pessoal poder participar. Só Aham. tentar pegar aqui coisa rápida. Ah, Mas foi uma pausa merecida, agora a gente volta com tudo. Estou falando aqui para a turma que a gente está cada vez mais perto da prova, muito tempo ainda para estudar, mas não pode vacilar, né? Não pode deixar passar aí, botar quente aí, né, Bernardo? Pois é, eu acho que é um momento muito decisivo, né? Quem ainda não acordou para a vida e não está firme nos estudos, tá errado. Agora já é uma reta final mesmo. O estudo agora tem que estar muito firme, né? Faltam um pouco mais de 3 meses para a prova. Então, assim, ainda dá para fazer muita coisa, mas ainda também não é tempo para dar bobeira e para postergar, procrastinar, né? Tem que estar firme agora. E o tema da live de hoje é um tema muito Demais. importante. A gente vai falar de vias lacrimais. Vias lacrimais cai muito na prova, é o tema mais importante de plástica ocular, um dos temas mais importantes da Cara, prova, tá? Cai muito vias não, lacrimais, assim, então é muito e relevante assim, Bernardo, mesmo. só para o pessoal ter uma ideia, né? Eu coloquei aqui no sistema de questões 2023, prova teórica um, teórica 2, teórico prática, e coloquei bases de via lacrimal, né? 5 questões. Cara, 10% da prova de conceitos básicos aqui de via lacrimal. Olha só parte de base. Chama muita atenção. Ou produção da Exato. lágrima, né, e tudo mais. Então, assim, é um tema muito importante. E quando a gente vem para a clínica também, é muito relevante, cara. Cai assim, se somar teórico prática e teórica 2 umas 7 questões de vias lacrimais também. Então é muito importante. A gente tem que conhecer. E é um tema bom de estudar, é um tema tranquilo, a meu ver, assim, não é dos mais difíceis. Tem temas muito mais Com difíceis em certeza. plástica, né? Por exemplo, aquelas reconstrução palpebral, aquelas técnicas cirúrgicas de entrópio, ectrópio, né? E esse é um tema bem mais tranquilo, a meu ver, o que vale a pena Com certeza. dedicar, né? Enfim. E é interessante, a gente tem recebido muita mensagem de pessoas do R1 e do R2, né, que eventualmente estavam na dúvida se iam fazer o teste do progresso ou não. Manda mensagem para a gente, você acha que eu devo fazer o teste? Cara, eu acho que todo mundo deve fazer o teste do progresso. Eu acho que não tem nenhum downside, assim, não tem nenhum. O único ponto negativo do teste do Exatamente. progresso é ter que pagar para fazer a prova. Tirando isso, cara, não tem ponto negativo nenhum. A sua nota é sua, só você fica sabendo. No máximo, o seu coordenador do curso vai ficar sabendo. E agora, você tem uma chance de ganhar 10% de É bônus, cara. Isso é muita coisa. surreal. 10% de E bônus é treinar muita também, coisa. né, Bernardo? E na pior Treinar na das plataforma. hipóteses, se você não ganhar. Exato, se você não ganhar os 10%, você pelo menos está treinando na plataforma, então já é um ganho muito bom. Né? Então não tem por que não fazer a prova. Então esses R1 e R2 vão ser muito bem-vindos nessa reta final, nas lives, seja eventualmente no Intensive também, que vai estar aí de portas abertas para receber vocês, né? E também na nossa Todo revisão mundo lá no Congresso convidado. da USP também. É Então isso acho que aí. é bem legal. Todo mundo convidado para a Show de revisão no bola, show Congresso de da bola. USP. Legal. Mandei aqui para o grupo já nosso link da live. Mandem para os amigos. E dito essa introdução, né? Bom, tema importante, tema que cai Uhum. demais. Se fosse perguntar, Bernardo, o que cai mais, né? É plástica ocular ou é via lacrimal? Cara, via lacrimal está tomando uma proporção muito impressionante. Se você olhar o livrinho lá de plástica ocular, órbita e vias lacrimais é a menor porção do livro. Então, mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Juliana está pedindo a revisão online, né? Acho que em relação ao evento lá do HC, né? A revisão de. Não, eu acho que ela deve estar Ah, falando em boa. relação ao aulão de véspera
que é algo que ainda não está confirmado, é uma coisa que a gente quer fazer, mas se a gente fizer, provavelmente a gente vai disponibilizar online também, mas isso não está confirmado. O que está confirmado é o Intensive e a revisão no COUSP. Aí, realmente, no COUSP a gente não consegue transmitir, o Congresso não permitiria que a gente transmita. Eles estão dando uma oportunidade para a gente de fazer uma sessão muito bacana lá, mas não tem a possibilidade de transmitir, tá? Mas, assim, é uma revisão de 6 horas, né? Vai ser bem bacana para quem puder ir. Vai ser bem enriquecedor. A gente vai fazer alguns games interativos também, para vocês revisarem de uma forma mais lúdica, treinarem imagens. Provavelmente a gente vai conseguir colocar uma premiação também aí nesses games. Mas quem puder, quem estiver no COUSP, é obrigatório Tomar passar um lá nessa sessão, cafezinho para pelo menos conversar para com a gente assistir uma também, parte, né? Tá convidado. Show de trocar uma bola. ideia. Legal, legal. Exatamente. Isso aí. Bom, bora começar, Bernardo? A gente deu aqui os avisos iniciais, né? Vamos. Bora. E aí eu vou Bora. começar a discutir o tema, porque é para a gente começar de bases, né? E aí o professor Bernardo separou a parte de propedêutica, né? Então são temas mais, vamos dizer assim, básicos, né? Não é tanto doença, mas mais uma parte mais básica assim do conteúdo. E todo ano vai cair na sua prova, todo ano cai, é tradicional que caia bases da lágrima, né? A gente dividiu isso de uma maneira didática nas aulas, sempre pensando em 3 momentos, né? No momento da produção, onde ela é produzida, o que é o conteúdo da lágrima em si e para onde essa lágrima vai ser drenada, né? Isso é bases do sistema lacrimal, né? A gente separou esse conteúdo do conteúdo de plástico ocular pela importância que tem o tema, né? Então, vale muito a pena ter atenção a isso. Eu vou dar uma palhinha aqui, Bernardo. Eu ia falar somente da parte de drenagem, mas eu vou dar uma palhinha rapidinho de produção também, porque cai demais, né? Eu chequei aqui agora há pouco, antes de entrar na live, 5 questões, e dessas 5 aqui, metade, 2 a 3 de produção da lágrima, né? Uma de drenagem, a outra da lágrima em si. Vamos dar uma palhinha de como ela é produzida e para onde ela vai. Pronto. É coisa rápida, pessoal. O que você tem que ter em mente? A lágrima ela possui 3 porções principais. Uma porção mais externa lipídica e menos espessa, bem fininha. Uma parte lipídica, justamente para evitar que ela evapore, né? Então ela protege ali, essa parte lipídica protege o filme lacrimal. Uma parte mais espessa, aquosa, e uma parte ali mais próxima ali da superfície da córnea, ali mais em contato da superfície da córnea, que é a parte de mucina. São essas 3 partes principais. E aqui já tem questão pra caramba de prova, né? Qual é a mais externa? Qual é a mais interna a camada? Qual é que fica no meio? Qual é a mais espessa, né? A aquosa? A mais fina? A lipídica? Aí a prova ela vai florear em cima disso. Agora, o conteúdo essencial que você tem que saber é quem que produz cada um desses componentes. Então vamos lembrar aqui, pessoal. Vou começar de fora para dentro, né? Vamos lá. Parte lipídica da lágrima. Tem que gravar que são 3 glândulas que produzem essa parte lipídica. A gente vai lembrar, né? A glândula de Meibômios, a clássica ali, glândula de Meibômios, produção de lipídio, está ali no tarso. É uma glândula holócrina. Beleza. O que mais? A glândula de Zeiss, que geralmente também é uma glândula holócrina, né? E geralmente está ali na borda da pálpebra, perto de um cílio, né? Geralmente associada a um cílio ali na margem palpebral. E, por fim, a glândula de Moll, que apesar do nome ser glândula sudorípara de Moll, no CBO você vai ver que ela está na tabelinha de glândulas lipídicas. Então, essas são as glândulas, também a Moll também está na margem ali palpebral, tá? Grava essa informação. Então, a prova vai te perguntar qual dessas glândulas são responsáveis pela porção lipídica. Vai começar a misturar nominhos. A ideia é essa. Tá? Ou, no máximo, eu já vi também perguntar de maneira um pouco mais até elaborada, botar uma foto e você localizar. Ah, Meibômio está aqui no tarso. Ah, essa que está perto do cílio, na margem palpebral, é Zeiss. A que está na margem palpebral, mas não associada ao cílio, é Moll. Isso acontece, né? Ou ainda cobrar os cistos, né? Cistos de Zeiss, cisto de Moll. Aí o cisto de Zeiss é aquele padrão mais leitoso, né?
e o de mol, aquele padrão mais molhado, né? Mais líquido, mais transparente. Então eu gravei assim, né? Mol é aquele cistinho mais parece que tem água dentro. Já porque ele é molhado, grava assim, molhado, né? Então isso é importante, beleza. Legal. A parte aquosa do filme lacrimal, ela é produzida pela glândula lacrimal principal, em especial a parte reflexa da secreção lacrimal é produzida pela glândula lacrimal principal, que a gente vai deixar um pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais específico daqui a pouco, e as glândulas lacrimais acessórias, que é a de Wolfram e Krause. O que cai disso aí, né? Glândula lacrimal acessória, ela está localizada, tem que saber localização e o que ela produz. Ela produz a parte mais basal da secreção da lágrima. Atenção a esses termos, né? Geralmente cai assim na prova. Quem mais produz a parte basal? Aí você pensa nas glândulas lacrimais acessórias. É um conhecimento mais clássico. Atualmente tem mudado um pouco. Atualmente tem se relacionado todas as glândulas como produzindo basal e reflexo. Isso tem sido um conhecimento mais atual, mas geralmente na prova cai o conhecimento mais clássico, né? Glândula lacrimal acessória, produção basal da lágrima. Beleza. O que cai dessas glândulas lacrimais acessórias aí, pessoal? Onde que está cada uma? Isso aí é o clássico, né? São glândulas écrinas, elas têm pseudoácinos e elas têm localizações específicas. A glândula de Krause tem aquela diquinha, né, que a gente dá em aula, né? Crow, né? Crow, quem faz esse barulho, o animal que faz o barulho, né? Crow, é o corvo. E o corvo ele voa lá para o alto, não é assim? Então, ele fica no fórnice superior. É o local que Krause fica. Então, grava desse jeito. É bobeira, mas questão decoreba não tem jeito. É assim que você vai gravar. E a glândula de Wolfram, se você observar o começo dela, se chama Wolf, de lobo. E o lobo é um animal terrestre. Então, ele fica onde? Na base do tarso. Pronto, ele fica ali na parte terrestre, ali, base do tarso. Para você grava assim que você não vai errar. Legal. Por fim, a gente tem a camada mucinosa. Quem que produz essa camada mucinosa? 3 glândulas também. Vamos lá. Glândula de Mans, onde ela está localizada? No limbo. As glândulas de Henle, onde que ela está localizada? Na conjuntiva tarsal. E, por fim, as células caliciformes, que estão ali distribuídas na conjuntiva, em especial nessa parte mais interna, parte nasal, próximo da prega semilunar, onde está a maior concentração. Tudo isso questão de prova. Então, pronto. Agora eu já sei quem que produz o quê. E aí a prova vai ficar misturando esses nomes. Das glândulas abaixo, quais são responsáveis pela produção da lágrima? Aí joga lá, pela parte aquosa, aí joga lá, Zeiss, errado. Mol, errado. Mans, errado. Aí bota lá no meio, Wolfing. Opa, essa produz o componente aquoso. Aí ele vai ficar brincando desse jeito aí com vocês. Ponto. Aqui a gente já tem todas as glândulas. Agora, em prova, você tem que saber um pouquinho mais da glândula lacrimal principal. Porque essa daí tem sido cobrado mais, viu, Bernardo? E geralmente, o que eles cobram, né? A glândula lacrimal principal, vamos lá, participa do componente basal, sim, mas em especial do componente reflexo, né? Aquela secreção reflexa, aquela situação, por exemplo, cai um grão de areia no seu olho, aquela lágrima que sai vem da glândula lacrimal principal. Ok, esse é o primeiro conceito. Segundo conceito importante que você tem que lembrar é que é uma glândula écrina com túbulos e ácinos verdadeiros. Isso é diferente das glândulas lacrimais acessórias. Então, isso é uma diferença que, vez ou outra, a prova vai te cobrar. Existem duas porções da glândula lacrimal principal, né? Ela está localizada aqui na região temporal superior e ela é dividida em porção orbital, uma porção mais interna na órbita, e uma porção mais externa palpebral. Quem que divide a glândula lacrimal? Pergunta de prova. É o tendão do músculo elevador da pálpebra superior. Esse tendão ele se abre e ele divide a glândula lacrimal nessas duas porções. Conceito importante para a prova e para a prática. Pessoal, os ductos da glândula lacrimal principal, eles vêm lá do lobo orbital e passam pelo lobo palpebral para desembocar ali no fórnice. Qual é o conceito? O conceito que tem que ter é que todos os ductos da glândula lacrimal principal,
vão passar pela porção palpebral dessa glândula. Ou seja, bom, imagina que eu precise fazer uma biópsia de uma glândula lacrimal principal. Qual vai ser a porção que eu vou optar? Eu vou optar pela porção orbital. Por quê? Porque eu tenho menos chance de lesionar iatrogenicamente os ductos da glândula. Eu fujo daquele espaço em que todos eles estão passando, que é no lobo palpebral da glândula lacrimal principal. Então, esse é um conceito para a sua prática, né? Os 12 ductos, mais ou menos, são 12, eles passam todos por essa porção palpebral. Então, muito cuidado com a porção palpebral para não lesioná-la e iatrogenicamente causar aí um déficit aquoso no paciente, na lágrima do paciente. Legal. Fiz a biópsia. O que eu vejo na lâmina? E isso aqui tá aí um dos temas mais clássicos desse conteúdo. Pessoal, o que você vai ver é uma estrutura. Eu vou até mostrar a imagem para entender melhor. Olha só. Você vai ver o ácino, né? Essa estruturinha aqui. Esse é o ácino. E você percebe que são células no formato de pirâmide, percebe? São células no formato aqui piramidal. Parecem umas piramidezinhas que estão voltadas com seu ápice aqui, ó, voltados para um lúmen, onde elas vão despejar a secreção lacrimal aqui. E essa secreção vai seguir os ductos, né? Perfeito. Percebe que no entorno dessas células tem umas células estreladas aqui, ó, abraçando esse lúmen. Essas células são células mioepiteliais, elas têm uma capacidade de contração ali. E por fim, circundando este ácino, existe um estroma que possui ali células produtoras de imunoglobulina, que é importante, imunoglobulina A. A gente sabe que a nossa lágrima tem função de proteção, né? Tem função imunológica, e aqui existe plasmócitos nesse entorno que produzem a imunoglobulina A. Então, essa frase vai estar na sua prova. A histologia da glândula lacrimal principal é composta de ácidos com células piramidais de ápice voltados para um lúmen central amplo, circundados por células mioepiteliais. Isso é uma lâmina de glândula lacrimal principal, conceito muito cobrado na prova. Perfeito? Legal. Agora, Bernardo, tem um teminha que está na moda. Tem um tema que está na moda. Começou a cair no meu ano isso. 2020, eu lembro. Eu lembro que eu tinha estudado, cara, e quando caiu na prova, eu, caramba, velho, essa aqui vou acertar, essa eu levo. E essa era difícil, que é o seguinte, a inervação da glândula. A vascularização nem cai tanto, porque pô, é artéria lacrimal e veia lacrimal, isso é fácil, não vai te cobrar. Agora, o que explica a secreção reflexa, né? Quando você, por exemplo, passa por uma situação emocional, você chora, né? Vem aquela secreção reflexa, ou então alguma coisa estimula teu olho e vem a secreção reflexa. Qual é a alça nervosa que causa esse reflexo? Isso tem caído, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Qual é a aferência? A aferência, em geral, é o nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo. Através ali do nervo lacrimal, né, o ramo lacrimal do trigêmeo, ele pega ali a sensibilidade e envia essa informação lá para a nossa ponte. Aí começa a eferência na ponte. Na ponte vai começar aí a eferência. Onde, Daniel? Lá no núcleo salivatório superior, em alguns lugares você vê núcleo lacrimal. Beleza. Aquele núcleo, ele vai dar uma resposta para essa aferência, né? Para essa informação que ele recebeu. Essa resposta, ela vai sair lá da ponte, vai pegar uma carona, atenção, vai pegar uma carona com o nervo facial. Aqui tem um ponto importante. Isso aqui eu estou falando lá na ponte, cara, interno, lá dentro do crânio. O que acontece? O núcleo salivatório superior envia essa informação, pega uma caroninha ali no nervo facial e logo essa informação sai do nervo facial em direção a um nervo que a gente chama de nervo petroso superficial maior. Depois disso, ele vai ali para o canal pterigóide, já perto da órbita, e depois ele vai, através dos nervos zigomático e lacrimal, inervar a glândula lacrimal principal. Qual é o conceito? Olha só que interessante. Uma lesão de nervo facial
mais aqui na periferia, imagina, o nervo facial ele vem aqui, né? Uma lesão aqui, ó, nessa região, vai causar problema de glândula lacrimal? Não causa. Por quê? Porque a via inervatória da glândula lacrimal saiu, ó, do nervo facial há muito tempo. Saiu lá perto da ponte. Muita atenção com isso. A minha questão de prova era exatamente essa. Era para dizer se era falso ou verdadeiro uma situação em que um paciente tinha ali um trauma na parótida, por onde passa o nervo facial. E aí, vai diminuir a secreção lacrimal? Não vai. Por quê? Porque a inervação da glândula lacrimal, ela só pega a carona no nervo facial lá internamente, lá na ponte. Depois ela segue em direção à órbita. Então esse é um ponto bem interessante. Eu não sei se deu para ver bem a imagem, né, Bernardo? Não sei se deu para pegar bem. Esse conceito realmente pega muita gente aí pelo pé, porque não é simples, né? Tem toda uma anatomia. Dá para lembrar lá da época das provas de anatomia da faculdade de medicina, né? Que você tinha que decorar trajeto de avião. Mas realmente, você entendendo esse trajeto, entendendo essas relações anatômicas que você falou, fica mais fácil de entender a clínica, né? Das lesões de nervo facial. Então, acho que é super importante a pessoa tentar entender. É isso, né? Que eu te né? falei, é a eferência parasimpática, tá? Existe uma eferência simpática? Existe, só que ela é menos entendida. Então, se na prova cair, a eferência da glândula lacrimal é parasimpática e simpática? Sim. A mais conhecida é a parasimpática que a gente acabou de conversar aqui com vocês. E na prova, exatamente isso que caiu esse ano. Ó. A prova cada vez mais aí, né? Ela está cada vez mais elaborada, cada vez mais aí querendo. Né? Então, aqui ele fala exatamente, né? Ele pergunta qual é o nervo que é mostrado na figura e tal, né? Então, é isso aí. Você vê que interessante, né, Dani? Uma questão de bases na prova teórico-prática, né? Então, assim, a prova teórico-prática não é só, assim, a grande maioria das questões são questões mais clínicas envolvendo imagem. Mas caiu essa daí, que é uma questão de bases, caiu uma questão também de descentração de lente, que já é uma coisa aí que envolve prisma, né? Caiu uma questão de imagem disso também esse ano. Então, Exato. você vê que eles têm tornado a prova mais sofisticada. A prova teórico-prática do ano passado foi uma prova mais difícil, a meu ver, uma prova mais pesada. Como tudo tende a retornar à média, eu acho que eles não vão fazer 2 anos de provas muito difíceis. Eu acredito que vai retornar para uma normalidade esse ano. Vamos acompanhar. Exatamente, eu acho que é isso. E aí, Bernardo, falando um pouquinho só de via lacrimal, a parte de drenagem, de maneira bem sucinta, pessoal. Essa lágrima ela é produzida aqui na região temporal superior e no fórnice, né? E aí, nas outras glândulas, nas demais glândulas, né? E aí ela segue um caminho que vai de temporal superior para a região medial, em direção aos pontos lacrimais. Né? Esse é o caminho da lágrima. E para isso acontecer, você tem que ter tudo muito bem alinhado. A pálpebra tem que estar bem localizada, porque se eu tiver um ectrópio, essa lágrima não vai drenar direito. Se eu tiver uma paralisia facial, essa lágrima não vai aí drenar direito. Então, eu preciso muito que eu tenha toda a questão muscular e de posição palpebral adequada para que a lágrima consiga fazer esse trajeto da região temporal superior em direção à região medial. Isso, esse componente ativo de transporte da lágrima, a gente chama de bomba lacrimal, tá? E aí, olha só que interessante, né? Sobre a bomba lacrimal vai ter Isso gosta de cair. E aqui tem um detalhe, viu? Interessante, que é o seguinte, eu vou mostrar o que acontece. Olha só que interessante, ó. Aqui, o olho está aberto, né? Então, o que a gente tem nessa situação é um músculo orbicular, né, relaxado, né? E aí, nessa situação, com o olho aberto, a lágrima ela se acumula aqui, ó, no ponto lacrimal. Quando o olho fecha, ou seja, o músculo orbicular ele contrai, o que acontece? Gera-se uma pressão negativa no saco lacrimal, ele se expande, puxando a lágrima para o saco lacrimal. Suspeita-se aqui também que haja um peristaltismo aqui no canal, nos canais lacrimários aqui, nesse momento. E aí, quando o olho abre novamente, pressão positiva, o saco se esvazia em direção ao ducto naso lacrimal. Beleza. Isso é o que está no CBO, pessoal.
isso é o que já caiu em prova, né? Esse processo do olho abre, quando ele fecha, o saco lacrimal enche, e quando o olho abre novamente, o saco lacrimal ele vai e esvazia. Agora, na academia americana, o movimento é exatamente o contrário. Olha só, e já caiu na prova as duas coisas. Provas antigas caiu o CBO com esse conceito que eu te falei. Na academia americana, o que acontece é diferente. Quando o olho abre, o saco lacrimal enche. Quando o olho fecha, o saco lacrimal ele esvazia. É diferente do CBO, que quando o olho abre, o saco lacrimal ele esvazia, e quando o olho fecha, o saco lacrimal ele enche. Então, isso aí é um detalhezinho que caiu recentemente, passível de anulação, tá? Mas vale a pena aí a gente estar atento. Beleza. E aí, quando você tem agora essa lágrima chegando ali na via lacrimal, bom, o que é anatomicamente falando aí a via lacrimal, né? A gente tem a parte alta, e aí eu estou falando aqui de canalículo lacrimal, estou falando de saco lacrimal, e a parte da via lacrimal baixa. Perdão, estou falando a via lacrimal alta, estou falando aqui de canalículo lacrimal e o canalículo comum. Perdão. A via baixa, eu estou falando de saco lacrimal e ducto naso-lacrimal. E aí a prova ela vai te perguntar alguns detalhes específicos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que os canalículos, né? Os canalículos lacrimais, eles são em número de 2, superior e inferior, a mesma drenagem. Então, o canalículo superior drena menos? Não, a drenagem é semelhante. Esses canalículos, em 90% dos nossos pacientes, eles vão formar um canalículo comum. Aqui, ó. Então, os canalículos, em 90% dos pacientes, formam esse canalículo comum aqui, ó. Só que 10% dos pacientes normais não tem canalículo comum, e é normal, é uma variação anatômica, questão da prova desse ano. Essa era a resposta. Qual das seguintes alterações é considerada uma variação anatômica? É lá, ausência de canalículo comum. É um conceito clássico, caiu na prova, né? Perfeito. Esse canalículo comum, ele leva a lágrima ali em direção ao saco lacrimal, e do saco lacrimal, essa lágrima ela desce em direção ao ducto naso-lacrimal, que vai, esse ducto naso-lacrimal, ele vai ser drenado ali no meato nasal inferior. Esse é o caminho. Então, o ducto naso-lacrimal, ele drena aqui no meato nasal inferior. Beleza. Então, só para eu não pegar muito do teu tempo, né? Vou só, né? Fica tranquilo, o meu tempo não é grande, meu conteúdo não é grande, não. Beleza. Pode ficar à vontade. O que a prova ela gosta de cobrar? Alguns conceitozinhos bem legal aqui, pessoal, que costuma cair, pessoal. Olha só. O saco lacrimal, ele fica bem aqui, ó, na fossa para o saco lacrimal, que é um local em que você tem ali o osso lacrimal e parte ali do maxilar. É tipo um leito que recebe esse saco lacrimal. E topograficamente falando, ele fica juntinho aqui, ó, do meato nasal médio. Qual é a importância disso, pessoal? É comum em situações em que você tem uma obstrução do ducto nasolacrimal, né? Então você tem uma obstrução nessa região aqui, para você resolver o problema, o que você pode fazer? Você faz uma comunicação entre a mucosa do saco lacrimal e a mucosa do meato nasal médio. Qual o nome disso? É a cirurgia de dacriocistorrinostomia. Basicamente isso que você faz. E a prova vai ficar te confundindo. Ela vai falar assim: o ducto nasolacrimal desemboca no meato nasal médio. Não, desemboca no meato nasal inferior. Agora, a cirurgia de dacriocistorrinostomia, sim, comunica o saco lacrimal com o meato nasal médio. Então, não confunde essa bobeirinha aí, que é um conceito que eles gostam de perguntar, e aí é coisa simples para você não errar, né? Um conceito simples, né? Eu estou para dizer que esse é a questão mais mirada da prova do CBO inteira, é essa daí, cara. Porque quando eu vou comentar essas questões, sem brincadeira, deve ter umas 10 questões em que simplesmente cobraram aonde que era feita a anastomose na dacriocistorrinostomia. E é esse conceito aí que você falou, né? Então, a anastomose, o saco lacrimal com o meato médio. Isso cai
toda hora, Impressionante. todo ano, assim, é impressionante. Se você for lá no OptQuest, cara, tem umas 10 questões idênticas, que é só isso, meato médio. E aí ele vai te confundir, não, a dacrocystorhinostomia endonasal com o meato Exato, inferior. Não, é tudo meato médio, seja dacrocystorhinostomia externa ou dacrocystorhinostomia endonasal. Então, é uma questão assim, exato, batida demais, exatamente. que não E dá aí, para para errar. finalizar aqui essa nossa revisão, pessoal, vale a pena a gente lembrar o seguinte: dentro dessas vias lacrimais, aí dessa via lacrimal, existem algumas pregas que o objetivo delas é tentar evitar o refluxo de lágrima, que são as válvulas, né? As válvulas da via lacrimal. E aí sempre cai em prova também. Assim, só para a gente passar aqui, para a gente revisar rapidinho, ó. Bem na região aqui do ponto lagrimal existe a válvula de Bosch-Dallek. Na região aqui vertical do nosso canalículo, na porção vertical, a válvula de Foltz. Na entrada do saco lacrimal, a válvula de Rosen-Miller. No fim do saco lacrimal, a válvula de Krause. Entre aqui na metade do ducto nasolacrimal, a válvula de Theilefer. E no final, a válvula de Hasner. Tá, Daniel? O que cai na prova? É a válvula de Hasner. Porque essa válvula, no final do ducto nasolacrimal, é a principal responsável nas obstruções congênitas de via lacrimal. Essa é a mais importante. O que mais dessas válvulas que eu já vi em prova? Eu já vi a de Rosen-Miller, eu já vi cair em prova, já vi a de Krause. Pronto. Grava Rosen-Miller. Pode falar. A de Rosen, A de Rosenmiller já caiu algumas vezes, tá? Umas 3 vezes, se não me engano. E um conceito interessante que eles trazem é que se essa válvula de Rosenmiller for competente, ou seja, uma válvula tem a função, né, de impedir um refluxo. Então, se essa válvula de Rosenmiller for de fato competente, você pode ter uma obstrução baixa da via lacrimal sem refluxo de secreção à expressão do saco lacrimal. Né? Porque quando você faz a expressão do saco lacrimal e tem refluxo, isso sugere obstrução baixa. Né? Porque na obstrução alta, em teoria, nem é para acumular secreção no saco lacrimal, certo? Porque não está nem chegando secreção no saco lacrimal, não é para acumular, então não é para ter refluxo quando a gente faz a expressão. Mas, se essa válvula for competente, você pode ter uma opção baixa sem refluxo. Isso já foi uma questão de prova que eu achei Show até de uma questão bola. Show de interessante. bola. Então, pessoal, acho que deu para fazer um apanhado legal, Bernardo. Eu deixo agora contigo para falar um pouquinho dessa parte propedêutica, né? Eu acho que foi importante para a gente ter uma noção aí da Beleza. anatomia, né? Para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre propedêutica, né? Não, propedêutica cai muito na prova, cai sempre nas questões de imagem, todo ano cai em questão de imagem de propedêutica de via lacrimal, cai na teórica 2 também, então é um tema bem interessante que eu acho, conhecer os testes, eu acho que é bem importante. Não vai demorar muito, prometo terminar antes de 10 horas, porque o Verdade. Instagram está derrubando as nossas lives quando dá uma hora, então eu vou tentar cumprir o tempo. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que raciocinar aqui junto é quando que eu vou suspeitar de uma obstrução da via lacrimal. Bom, quando o nosso paciente tiver a queixa de epífora, que é justamente aquele lacrimejamento, não por exemplo, por uma irritação ocular, uma ceratite, uma desepitelização, porque isso também pode gerar lacrimejamento, né? Mas isso não é epífora. Epífora é o lacrimejamento por falha na drenagem da lágrima. Então, aquele paciente que queixa, né, de que os olhos estão sempre molhados, que os olhos estão sempre lacrimejando, você pode avaliar essa questão que eu acabei de mencionar, se existe refluxo de secreção à expressão do saco lacrimal, porque isso também fala a favor de obstrução. Né? E nesses casos que você está suspeitando de uma obstrução da via lacrimal, existem vários testes propedêuticos para a gente realizar, diversos testes, alguns se sobrepõem, né? Tem funções parecidas, né? Mas a prova gosta de cobrar todos eles, tá? Mas bem tranquilo, a gente vai aqui aos poucos destrinchar. O mais simples de todos, e o que você vai muitas vezes realizar na sua prática, é o teste de Milder, né? Ou o teste de Zapia-Milder. Como que funciona esse teste? Esse eu acho que todos conhecem, né? Muito simples. Você simplesmente vai pingar a fluoresceína, aquela mesma que a gente usa para medir a pressão intraocular,
pinga no fundo de saco conjuntival do paciente e observa esse paciente por cerca de 5 minutos. Qual que é o normal? O normal é essa fluoresceína desaparecer em até 5 minutos, indicando uma via lacrimal pérvia. A gente chama isso de Milder negativo. Você pingou ali a fluoresceína, não teve nenhum acúmulo de fluoresceína, nenhuma retenção de fluoresceína. Milder negativo significa para a gente que as vias lacrimais daquele paciente estão pérvias. Porém, em alguns pacientes, esse Milder pode ser positivo. O que significa isso? Quando você tem uma situação como essa aqui, então a nossa paciente aqui da foto, ela tem a retenção de fluoresceína no olho direito, tá? Milder positivo à direita. E aí é importante a gente saber interpretar, porque a prova vai te cobrar. O que significa um Milder positivo? Ele tem algum poder localizatório de obstrução? De forma alguma. Então, é um teste de triagem. Significa para a gente, bom, esse paciente provavelmente tem uma obstrução da via lacrimal, mas não tem poder de localização, então pode ser via lacrimal alta, pode ser via lacrimal baixa, em qualquer lugar. Ou ele pode até ter a via lacrimal anatomicamente pérvia e pode ter apenas um bloqueio funcional. O que é o bloqueio funcional? É quando aquele indivíduo tem uma pálpebra flácida, uma pálpebra frouxa e a bomba lacrimal, que o Dani explicou, não funciona mais. Tá? Então, apenas isso que o Milder positivo diz pra gente. Olha só, esse cara ou tem uma obstrução da via lacrimal ou ele tem um bloqueio funcional. Você precisa investigar mais esse paciente através de outros testes. Então, é isso que o Milder significa pra gente. Aqui, antes da gente prosseguir, um adendo aqui para a gente falar do TOFO. O que é o TOFO? É o teste oral da fluoresceína. Por que o teste oral da fluoresceína é importante, pessoal? Porque nas crianças, as crianças, né, quem tem não, né? Quem examina a criança, a gente tá aqui na posição de médico, quem examina a criança sabe que muitas vezes as crianças não são muito dóceis na hora do exame oftalmológico. Então imagina, você vai ficar pingando colírio ali para tentar fazer, por exemplo, um Milder numa criança, ela vai chorar provavelmente. E aí o fato de chorar, né, ter esse lacrimejamento ativo ali, vai dificultar você ter uma interpretação muito correta do Milder. Então, na criança, existe um teste que é muito útil, que é o TOFO, teste oral da fluoresceína. Ele começa igual ao Milder, você pinga a fluoresceína no fundo de saco conjuntival do paciente, mas você vai avaliar não o desaparecimento da fluoresceína, mas sim vai avaliar a cavidade oral do paciente através de um abaixador de língua. Você pode utilizar uma luz azul de cobalto para ajudar. Você abaixa a língua do paciente e você vai observar se essa fluoresceína está chegando na cavidade oral do paciente. É um teste também, pessoal, para triagem, tá? Porque se você observar a fluoresceína na cavidade oral, significa que essa fluoresceína percorreu ali todo o trajeto dela nas vias lacrimais. Então, sugere vias lacrimais pérvias. Então, um teste de triagem interessante para crianças, o TOFO, tá? Mas só triagem, você vai ter que também investigar melhor esse paciente após realizar o TOFO. Bom, continuando a nossa investigação, vamos falar um pouquinho agora dos testes de Jones. Esse eu acho que é o que mais confunde a galera, mas não é difícil. Vamos entender aqui. O teste de Jones ele também parece com o Milder, né, no começo. Então você pinga a fluoresceína no fundo de saco do paciente, nos dois olhos. Só que aí, em vez de você apenas observar o desaparecimento da fluoresceína, que é o que o Milder faz, aqui não. Aqui você vai com um cotonete no meato nasal do paciente e vai ver se esse cotonete vai ficar tingido de fluoresceína, né? Porque a gente tem um sábio para o Isso, trajeto. ó. Você Como, ia por falar alguma exemplo, coisa? aqui na questão de prova, né? Ah, Questão desse ano, ó. Olha lá, foi lá, pingou, foi lá com cotonete para ver. Ele perguntou que teste é esse e tal. Então, ó, essa sua revisão ela é essencial para essa parte de vídeo, né? Então, eu vejo que a prova exatamente. está ficando cada vez mais prática, né, É, cara? imagem sempre cai. Não, e sempre cai na prova de imagens também, teste de Jones, né? Muito bom você ter lembrado dessa questão aí. Então, exatamente o teste que ele está realizando é o teste de Jones 1, tá? Então, o teste de Jones 1 é esse que a gente está falando. Pinga fluoresceína, tem uma imagem interessante aqui. Então, pinga fluoresceína e eu vou observar se o cotonete vai ser tingido com fluoresceína. Se o cotonete tingir com fluoresceína, significa que o Jones 1 é positivo, tá? Então, o Jones 1 positivo sugere o quê? Via lacrimal pérvia, né? O fluorescina chegou lá no cotonete. Agora, se o cotonete não ficar tingido com fluoresceína, a gente chama isso de Jones 1 negativo,
que significa para a gente, pessoal? Provavelmente há uma obstrução da via lacrimal, mas também não tem poder de localização, pode ser alta, pode ser baixa, mas também pode ser bloqueio funcional. Então é importante a gente ter isso em mente, pessoal. Pode ser um bloqueio funcional, pode ser apenas a bomba lacrimal que não está funcionando. Porque nesse caso, olha só, eu apenas pinguei a fluoresceína no fundo de saco. Eu não injetei a fluoresceína no canalículo lá sob pressão. Então, depende de uma bomba lacrimal funcionante, né, para esse fluorescente chegar no cotonete. Então, isso é questão de prova, né? Jones 1 negativo, ele coloca lá, existe obstrução da via lacrimal. Está errada essa alternativa, tá? Isso vai cair em prova, é pegadinha que sempre cai. Não dá para você afirmar que existe obstrução da via lacrimal. Pode ser apenas um bloqueio funcional. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Diante de um Jones 1 negativo, qual que é a nossa conduta? Eu tenho que ir para o Jones 2. Então, se tem o Jones 1, tem o Jones 2, eu vou realizar o Jones 2 se o Jones 1 for negativo, porque ele vai me trazer mais informações. O que eu faço no Jones 2? Bom, se no Jones 1 eu apenas pinguei a fluoresceína lá e vi se ela atingiu o cotonete, agora eu vou vir com uma seringa e soro fisiológico e vou injetar soro fisiológico sob pressão lá no ponto lacrimal do meu paciente. E aí, quais são os resultados possíveis? Bom, olha só, o Jones 2 pode ser positivo. Nesse caso, olha só, após eu injetar sob pressão o soro fisiológico, tingiu ali o cotonete do meu paciente. O que significa um Jones 2 positivo? Duas opções. Se existe uma obstrução, é uma obstrução parcial, porque ao injetar sob pressão eu consegui vencer essa obstrução, ou então era um bloqueio funcional, né, uma falha de bomba que eu consegui vencer também injetando o soro fisiológico sob pressão. Então é isso que significa para a gente Jones 2 positivo. Ou era uma obstrução parcial, ou era uma obstrução funcional. E o que é o Jones 2 negativo? Bom, mesmo injetando contraste sobre o soro fisiológico sob pressão, não houve ali o tingimento do meu cotonete. O que isso significa? Perfeito. Agora sim eu posso afirmar categoricamente: existe uma obstrução completa da via lacrimal, porque nem injetando soro fisiológico sob pressão eu consegui vencer a obstrução. Então, em algum ponto, essa via lacrimal está obstruída de forma completa, mas eu não posso afirmar ainda a localização. Então, com o Jones 1 e o Jones 2, eu consigo, né, conjugando o resultado dos dois, definir muito bem se existe uma obstrução completa ou se não existe uma obstrução completa da via lacrimal, mas eu não consigo ainda localizar. Bom, para localizar, existem testes propedêuticos que permitem a gente localizar? Existe, a gente vai começar a falar disso agora. Primeiro teste aqui que vai ajudar bastante a gente na localização e que cai em prova, pessoal, é a sondagem da via lacrimal. E qual é a sonda que a gente usa? É essa sondinha aqui, ó. Eu ia perguntar o nome, mas apareceu aqui no slide, que é a sonda de Baumann. Então, sonda de Baumann, sondagem com sonda de Baumann é muito importante para a gente fazer uma localização, para ajudar a gente a localizar a lesão. Por quê? Olha só, se eu consigo progredir, se eu consigo progredir a sonda de Baumann pelo canalículo ali superior ou inferior, canalículo comum, e tocar o osso nasal, eu chamo isso de hard stop, parada dura. A sonda de Baumann vai encontrar uma estrutura óssea, uma estrutura rígida, tá? E hard stop significa para a gente, a via lacrimal alta está pérvia. Esse é o resultado de um hard stop, tá? A via lacrimal alta está pérvia. Não há opção da via lacrimal alta. Agora, se eu tenho ali uma obstrução, por exemplo, a nível de canalículo superior ou inferior, ou até canalículo comum, a sonda de Baumann não vai tocar o osso nasal. Então você vai encontrar o que a gente chama de soft stop, né? Você vai encontrar uma parada mole. E isso para a gente é igual à obstrução alta da via lacrimal. Então, essa informação também sempre cai em prova. Então, o que significa um soft stop? Isso é igual à obstrução alta da via lacrimal. Eu localizo a lesão. O que significa um hard stop? A via lacrimal alta está pérvia. Tá? Então, eu posso afirmar categoricamente isso. Então, se eu tinha lá um Jones 2 negativo, ou seja, eu sei que há
uma obstrução completa, e eu conjugo isso com hard stop, eu sei que essa obstrução, por exemplo, é baixa, uma obstrução completa baixa da via lacrimal. Então, está dado o diagnóstico, não precisa de mais nenhum exame para dar o diagnóstico. Tá? Então, isso é importante também, porque às vezes a questão vai falar, da criocistografia é fundamental, é imprescindível para você diagnosticar uma obstrução da via lacrimal, de forma alguma, tá? Essa informação está errada. Você geralmente vai pedir para ver prognóstico, para ver se existem outras lesões associadas, mas para dar o diagnóstico não é necessário, beleza? Então, é muito importante isso. Outro detalhe importante, pessoal, a sonda de Baumann, essa sonda que a gente acabou de mostrar, ela também pode ser utilizada de forma terapêutica nas obstruções congênitas da via lacrimal, aquela que acontece lá na válvula de Hasner, que o Dani mostrou lá na parte dele. Então, assim, se você esperou ali 1 ano, que é o tempo geralmente para resolução espontânea das obstruções congênitas, e ela não resolveu, você vai fazer essa sondagem com a sonda de Baumann, só que aí você vai progredir a sonda de Baumann até a via lacrimal baixa, tá? Então, ela é terapêutica nas obstruções congênitas da via lacrimal. Para a gente já caminhar agora para o fim da nossa conversa, né, um outro teste aqui muito importante é a irrigação da via lacrimal. Bom, eu já sondei, agora eu posso irrigar a via lacrimal com soro fisiológico para ter informações aqui muito relevantes. Tá? Então, olha só, a Fernanda perguntou se faz a sondagem no canalículo superior. Você faz tanto no canalículo superior quanto no inferior. Tá? Então, você faz a sondagem nos dois para você avaliar a via lacrimal alta como um todo. Tá? Para você ver se tem obstrução na parte superior ou na parte inferior da via lacrimal alta. Então, por que a irrigação é importante? Porque se você conjugar a irrigação da via lacrimal com esse resultado de hard stop ou soft stop, você tem informações muito ricas. Então, olha as situações possíveis aqui, tá? Então, eu quero mostrar as imagens para vocês poderem, aos poucos aqui, irem raciocinando. Vamos lá. Primeira situação, eu tenho soft stop. O que eu sei se é soft stop? Existe obstrução da via lacrimal alta. E associado ao soft stop, eu faço uma irrigação da via lacrimal e observo um refluxo de soro fisiológico pelo mesmo canalículo que eu estou irrigando. O que significa para a gente? Que a obstrução está no canalículo que eu irriguei. Essa situação aqui. Só, eu tenho um soft stop mais um refluxo de secreção, né, o refluxo do soro fisiológico pelo mesmo canalículo que eu irriguei. Tá? Então, isso significa que a obstrução está no canalículo irrigado. A segunda situação é, olha só, eu tenho soft stop mais um refluxo pelo canalículo oposto. Tá? Nesse caso, olha só, o que significa? Se eu tenho soft stop, significa para a gente obstrução alta, e o refluxo é pelo canalículo oposto, como nessa imagem, a obstrução está lá, no canalículo comum. Beleza, galera? Então, muito importante essas informações. Então, soft stop com refluxo pelo mesmo canalículo, obstrução do canalículo irrigado. Soft stop com refluxo pelo canalículo oposto, a obstrução está no canalículo comum. Beleza? Terceira situação, eu tenho hard stop agora. O que significa para a gente? A via lacrimal alta está pérvia. A obstrução ela é baixa nesse caso. E eu tenho refluxo de soro fisiológico com muco e pus, na maioria das vezes, pelo canalículo oposto. O que significa para a gente, pessoal? Que é uma obstrução completa a nível de ducto lacrimonasal. Então, olha só, eu irriguei um canalículo, eu tenho hard stop, né? Então, tenho parada dura, ou seja, a via lacrimal alta está pérvia, e eu tenho refluxo de soro fisiológico, muco e pus pelo canalículo oposto. Isso significa para a gente obstrução completa a nível de ducto lacrimonasal. E a última situação é, eu tenho um hard stop, significa via lacrimal alta pérvia, tá? Mas soro fisiológico chegando na cavidade nasal e também refluindo pelo canalículo oposto. Isso significa para a gente que a obstrução é parcial a nível do ducto lacrimonasal. Então, eu mostro todas essas situações em aula, porque isso é muito importante. Com essas informações de irrigação e sondagem, eu consigo localizar de forma precisa onde está a obstrução da via lacrimal. Então, é o que tem de mais refinado em propedêutica de via lacrimal,
são essas informações, né, de sondagem e irrigação. Nesse caso, você faz realmente uma localização anatômica. Você pode afirmar obstrução completa a nível de ducto lacrimonasal sem fazer dacriocistografia, tá? Então, isso é muito importante, é interessante Legal. vocês conhecerem essas situações. E agora, assim, a gente já terminou os testes, né, que é o mais complexo. Só falar um pouquinho da dacriocistografia, né? A dacriocistografia consiste em você fazer a canalização da via lacrimal e injetar um contraste sob pressão na via lacrimal. Geralmente a gente usa um contraste oleoso, já caiu em prova algumas vezes o nome desse contraste, que é o lipiodol, já caiu umas 2 vezes, tá? É um contraste oleoso que fornece bons detalhes anatômicos. Mas olha que interessante, se eu estou injetando contraste sob pressão na via lacrimal, a dacriocistografia tem um problema, ela não fornece detalhes funcionais, tá? Se eu tenho aquele bloqueio funcional, a dacriocistografia vai ser normal, porque eu estou injetando contraste sob pressão lá na via lacrimal, eu estou vencendo a falha de bomba, né? Então esse é um detalhe importante. Você vai conseguir confirmar o diagnóstico, confirmar a localização da lesão ou da obstrução e estimar o prognóstico, né? Se tiver muita dilatação de saco lacrimal, por exemplo. Mas, aquele detalhe que eu falei, ela não é necessária para dar o diagnóstico e nem localizar a lesão, tá? Ela vai apenas ali fornecer alguns dados a mais, avaliar o prognóstico, mas ela não é um exame indispensável, tá? Aqui, ó, uma dacriocistografia normal, o contraste passando por toda a via lacrimal e chegando lá no meato nasal inferior, e aqui uma dacriocistografia com obstrução bilateral a nível de ducto lacrimonasal, tá? Então, importante aí, caso caia na prova, vocês conhecerem aí as imagens. Bom, se a dacriocistografia não é boa para avaliar função, qual é o exame que eu posso lançar a mão para avaliar a função da via lacrimal? Também cai em prova esse exame. É a dacriocintilografia. Como que funciona a dacriocintilografia? Não vou injetar sob pressão contraste na via lacrimal, porque eu já falei que quando eu faço isso eu não consigo avaliar a função. Eu vou aplicar aqui no fundo de saco conjuntival um radioisótopo, que é o pertecnetato de sódio. Eu vou instilar no fundo de saco conjuntival e vou avaliar através de uma gama-câmara a eliminação desse pertecnetato, né, através da via lacrimal. E aí, olha só, se esse pertecnetato demorar demais para ser eliminado, significa que existe ali um problema, né, de bomba lacrimal. Então, olha só aqui, ó, aqui o pertecnetato sendo lentamente eliminado à direita, né? Então, é o melhor exame para avaliar a função da via lacrimal, é a dacriocintilografia. Você vai ver como que é realmente ali, qual o tempo que demora para aquele pertecnetato ser eliminado. Mas ela fornece detalhes anatômicos ruins. Então, ela é ruim para a anatomia e boa para a função, ao passo que a dacriocistografia é ruim para a função e boa para a anatomia. Por fim, existem ainda os exames de imagem, né? Mas aqui é bem intuitivo, né, pessoal? Quando que eu vou ter que lançar a mão de uma tomografia ou de uma ressonância magnética? Quando eu estiver suspeitando de tumor, quando eu estiver diante de uma obstrução da via lacrimal após trauma, ou quando eu estiver com um caso de insucesso cirúrgico, né? Fiz uma dacriocistografia, ela faliu, por exemplo, eu posso lançar a mão de uma ressonância ou uma TC para tentar entender por que faliu essa dacriocistorrinostomia, tá? Lembrando que a ressonância é melhor para ver partes moles e a TC é melhor para ver osso, fratura, isso é uma coisa bem da prática que a gente sabe. E existe ainda um último exame que é a endoscopia nasal, né? Por que a endoscopia nasal às vezes ela é importante? Porque existem obstruções de via lacrimal com causas nasais, porque a via lacrimal termina no meato nasal inferior. Então imagina se eu tenho um pólipo, um tumor, sei lá, no meato nasal inferior ali, obstruindo o wash de drenagem da via lacrimal. Eu vou ter uma queixa de epífora. Então, em alguns casos, né, de hipertrofia de corneto, de pólipo, eu posso ter que lançar a mão de uma endoscopia nasal também para poder avaliar ali a região nasal para tentar identificar algum problema, né, na via lacrimal, né? Então, Show de bola. basicamente era isso aí de propedêutica, deu para falar de Deu para ficar tudo que bem eu queria e redondo, terminar né, ainda Bernardo? no tempo.
Eu acho que essa live vai ajudar a galera. Lembrando que a gente vai lançar a mão no podcast também, vai lançar essa live no podcast na quinta-feira. Então, quem quiser escutar no carro depois, na academia, também vai estar lá Show de disponível. bola. E é isso. Enquanto estiver dando Show de bola. audiência, a gente vai Espero fazendo que vocês essas tenham lives gostado, aí. pessoal. Acho que hoje deu para tirar algumas questões. Com certeza, o que a gente falou aqui, vocês vão ver aí na prova. Isso aí eu tenho certeza, porque tem coisa que no CBO não tem como não cair, né, Bernardo? Cara, mas sinceramente, de todas as lives que a gente fez, talvez essa seja a que mais vai É, entregar a questão de prova, porque realmente, da minha parte, eu falei tudo que pode cair na prova. Foi praticamente a aula que eu daria lá no. Teve em alguns outros temas, a gente tem que tirar algumas coisas para poder caber aqui e tudo mais. Aqui realmente deu para entregar tudo. Então, acho que legal. vai ajudar Legal. bastante Agradecer o as pessoal, né? questõezinhas. Agradecer a Dani, Juliana, Caroline. Caroline, ela sempre tá nas lives, ela nunca falta, Bernardo. Muito bom. Obrigado, pessoal. É, Obrigado pela não, presença. ela. E ela sempre posta estudando aí. Parabéns pela É dedicação isso aí da aí. Carolina e de todos vocês, pessoal. Quem quiser conversar com a gente está sempre à disposição. Manda uma mensagem aí no Instagram. A gente tem sempre conversado com alguns alunos aí que precisam de orientação. É isso, pessoal. Reta final, muita força. A gente quer muito que vocês tenham sucesso, quer muito que vocês atinjam os objetivos de vocês. E o que a gente puder Show de fazer para bola. ajudar, a gente vai fazer. Valeu, galera. Até Então, a é isso, próxima. Tchau, pessoal. tchau. Abraço. Até mais.